Boa tarde, meu povo, estou de volta com mais um vídeo. Hoje, em véspera do feriado de 9 de julho, então vou dar uma explicação sobre este feriado que é muito importante para o estado de São Paulo, né? E para a história do Brasil. Mas, muita gente aí que não conhece e se cair aqui nesse canal vai se interessar pelo assunto, pois não vou dizer que seja toda a informação que esteja neste vídeo, né? É apenas um pouco do conhecimento da história, fazer um vídeo e mostrar para meus inscritos e para aqueles que estão aparecendo no vídeo. Desde já, você vai lá no canal para dar uma força, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, porque sempre vou estar postando vídeos assim e eu acho interessante para a nossa cultura, né? Ativa o sininho que é para quando eu postar vídeo, o vídeo chegar até você e, querendo ou não, tem alguma coisa importante nesse vídeo que eu acho que é muito importante para nós, no dia a dia, nas nossas conversas, a gente está sempre informado, ok? Então, eu vou falar da Revolução de 1932, que a data 9 de julho, ela está nesse contexto aí, tá bom? Este é um feriado em São Paulo, é como se fosse uma data magna, né, para o estado. Então, tudo isso começou na grande queda da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Veja só que às vezes a gente não sabe disso, mas a gente começa a estudar, a gente percebe que com a grande depressão na Bolsa de Nova York, onde todo mundo lá investia na época, e teve a queda da Bolsa, então os Estados Unidos parou de produzir. A Europa não comprava mais. A Europa já tinha se recuperado da Primeira Guerra. Então, todo mundo produzindo. Então, os Estados Unidos produziu tanto que depois não teve mais para quem vender. Então, começou a queda da Bolsa de Nova York, porque todo mundo não tinha mais produção. As empresas começaram a mandar embora, demissão em massa. A parte rural, também com a chegada das máquinas, também a mão de obra estava sobrando mão de obra. Então ficou difícil para os Estados Unidos. E então o Brasil tinha o principal produto do Brasil era café. A balança brasileira era cotada, era quem mandava na nossa economia na época era o café. Os galpões aqui no estado de São Paulo, Minas, né, que eram os principais produtores, pararam de vender o café e começou a treta aqui no Brasil, logo em seguida, em 1930. E para resolver essa treta, teve um governador aí chamado Washington Luiz, que era o presidente do Brasil. Então foi quando começou toda a treta aí. Desde o começo, quando o Brasil teve o golpe que derrubou o imperador em 1889, quando o então Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o primeiro governador, o primeiro governo do Brasil. Em seguida veio Floriano Peixoto, só esses dois mandatos aí, que foi um mandato de organização, né? Porque o Brasil nunca tinha tido um presidente, né? Então, foi quando teve aí a primeira república. O primeiro presidente, o voto mesmo, né? Não é voto, todo mundo votando, um sufrágio, né? Como se fala, um sufrágio universal. Mas era um voto que a grande camada social mais bem de vida financeiramente votavam, né? Então, os dois interesses dele. Teve aí o nosso Prudente de Moraes sendo o terceiro presidente. A partir daí, como São Paulo era muito forte no café, no século XIX, né, principalmente, o São Paulo e Minas fizeram um acordo entre eles. Então, o resto do país que se fere, no modo de falar. O Nordeste, o Sul, o Sudeste, o Sudeste não, né? O Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste. Vamos lá. O que foi que São Paulo fez com Minas? O acordo para quando São Paulo
o presidente de São Paulo, o presidente do Brasil, fosse um paulista, indicado pelo Partido de São Paulo, né, PRP, paulista, Partido Republicano Paulista, indicava um governo do interesse paulista. Quando vencia o mandato do governo indicado pelos paulistas, aí o São Paulo indicava um mineiro. E assim foi. E assim foi até 1929, quando estava terminando o mandato do então Washington Luiz. Então, partindo do terceiro presidente, foi quando teve, né, o primeiro com as eleições, que eu estava falando de Prudente de Moraes. Até lá teve, vamos lá, uns 10 ou 12 presidentes. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, o Marechal Hermes, o Venceslau Braz, o Rodrigues Alves de novo, mas o Rodrigues Alves não assumiu. Quem assumiu foi Delfim Moreira, o Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o Washington Luiz. Veio aí 11 presidentes, né? Então, o Washington Luiz era paulista, Luiz paulista, e ele era a vez dele ceder o espaço para um mineiro, né? O mineiro. Aí o que aconteceu? O Washington Luiz, né, como São Paulo estava passando pela crise enorme do café, né? O leite não era importado, né? Então Minas estava mais equilibrado, né, ainda, né? Mas Minas era grande produtor de café também, tá? Era assim, que na época o São Paulo era o estado que mais produzia café. Então por isso que tinha aquele chamado política do café com leite. Tanto São Paulo era grande produtor de leite, mas Minas também grande produtor de café. Por isso existiu aquela política de café com leite. Só que o São Paulo o Washington Luiz foi o principal culpado de tudo, forçado pela oligarquia paulista, né? Ele indicou Júlio Prestes, outro paulista, para concorrer às eleições. Aí Minas não, opa, agora não, filho. Agora é minha vez. Até nós faz com o vizinho, né? Aí, né? Agora é a minha vez. Então, o Minas não aceitou. Epitácio Pessoa, lá da Paraíba, que tinha sido, né, presidente, aquela família da Paraíba. Então, surgiu aí uma figura importante da Paraíba, que é o João Pessoa. João Pessoa negou apoio a Júlio Prestes. Está lá na bandeira da Paraíba, nego. Aquele nego não existia na bandeira da Paraíba, ok? Então, aquele nego foi criado depois desta revolução aí. Durante essa revolução, né? Quando João Pessoa negou apoio a Júlio Prestes. Então, Minas rachou com São Paulo, porque naquela época os estados não tinham governadores, eram presidentes de estado. Então, como o Washington Luiz era presidente do Brasil, Júlio Prestes era presidente de São Paulo. Assim como lá em Minas, quem era a vez de ser indicado, já estava tudo certo para assumir, né, a presidência, as eleições forjadas, como sempre foram, né, no passado. Então, quem era o indicado do partido de Minas era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada não foi indicado, então Minas rachou. Minas fez parceria com Paraíba, Rio Grande do Sul.
uma figura muito forte no cenário na época, que já vinha, que era o presidente do Rio Grande do Sul, se chama aquele cara que São Paulo nunca engoliu, né? No modo de falar, São Paulo nunca engoliu, Getúlio Vargas. Foi a vez da Era Vargas. Com a união de Paraíba, Minas e Rio Grande do Sul, Vargas perdeu a eleição. Teve a eleição com Júlio Prestes. Vargas perdeu, mas é aquele voto de cabresto. Então, não aceitaram a derrota. Então, em 1930, o Vargas tomou o poder, mesmo depois da derrota nas urnas. Foi fácil. Foi fácil, pois os paulistas não engoliram, né? O Vargas colocou todo mundo, né, da equipe dele, justo. Seria justo, né? A gente não vai colocar um inimigo para trabalhar do nosso lado, né? Então, no governo de São Paulo, ele instalou um pernambucano, um militar pernambucano, chamado João Alberto Lins de Barros. Pernambucano, militar. Então, aí foi ser o presidente, né? Governador de São Paulo. Só que, durante 28 dias, o pessoal foi pra rua, quebrou tudo. Foi um caos durante 1930 e o Brasil ficou. O Brasil só não, principalmente o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo sofreu muito com esse golpe, mas culpa mesmo, o principal culpado, o próprio estado de São Paulo, que passar o pé, né? Como a gente fala na nossa linguagem popular. O estado de São Paulo que passar a perna nos mineiros. Então, os mineiros deram a resposta à altura que São Paulo precisava. Não sou paulista e não sou mineiro, estou apenas contando a história, né? Ok? Vamos lá. O passando do tempo, né? Foi aí se arrastando e em 1932 foi quando surgiu o Levante Paulista, a grande revolução com a organização de várias camadas sociais que ainda sofria, não tinha se recuperado o café, já a crise americana já tinha dado uma melhorada, mas o Estado não estava como antes, né, que tinha como aquele crescimento. Então, mas teve grande relevância no destaque do chamado Pedro de Toledo. O Pedro de Toledo organizou um levante contra o então presidente Getúlio Vargas, né? Principalmente porque o Vargas destituiu o Congresso. São Paulo não tinha eleições, não tinha nada que os paulistas queriam, porque era tudo controlado por Vargas. São Paulo ficou controlado na mão do Vargas. Então vamos lá. Durante 3 meses de combate, que se dá essa data 9 de julho, foi praticamente uma guerra civil aqui no estado de São Paulo. O exército paulista contra o exército brasileiro. Foi mais ou menos assim, só que com grande disparidade para o exército brasileiro. São Paulo resistiu muito aqui, onde criou uma base muito forte, aqui no Vale do Paraíba, Baixada Santista, porque São Paulo queria o Cais, o Santos, né? Então queria controlar, mas muito fraco para lutar contra o exército, né? Então vamos lá, voltando, né, para o resumo, chegando no ano de 1932, quando desde 30 até 32 já vinha se arrastando essa treta toda aqui em São Paulo com o golpe do Vargas, porque foi dentro de São Paulo, né? Em 1932, o Pedro de Toledo, que era um interventor militar, ele juntou com uma equipe aqui de São Paulo, com os principais
políticos da época, militares, como, vamos ver aqui quem foi, Luiz, Armando Salles, Júlio de Mesquita Filho, Paulo Nogueira Filho, General Isidório Dias Lopes, entre outros. Foram os principais articuladores e os estudantes também, né? Que tem até o MMDC, né? Porque os estudantes que foram mortos em confronto com tropas militares do exército. Então, foi onde surgiu o Levante, né? Com essa organização, o São Paulo, no dia 9 de julho, tomou as estações de trem de São Paulo, o Praça do Diário, os principais pontos de São Paulo, avenidas. Então, foi muita gente para as ruas, armados, contra o exército brasileiro. Então, o caos estava tomado conta, né? No dia 9 de julho. É isso aí que a gente estava falando, né? Então, o caos se instalou na cidade de São Paulo. Principalmente aqui no Vale do Paraíba, foi onde teve a maior concentração em lutas, né? Mas só durou apenas 3 meses, né? Apenas no modo de falar. Então, com a rendição do estado de São Paulo, no dia 1º de outubro de 1932, São Paulo se rendeu. Mas São Paulo, mesmo com a rendição, teve uma vitória, pois São Paulo forçou a fazer uma nova constituinte, onde tiveram novos líderes para governar o estado. São Paulo teve apoio do Mato Grosso, os outros estados. Todo mundo se negou a lutar contra o exército, né? Lógico. Mas teve uma região aí no Mato Grosso, que na época não tinha 2 Mato Grosso. A região sul aqui, que fazia muito divisa com São Paulo, né? Mato Grosso do Sul, ela deu muita força para São Paulo, ajudou muito. Visto que em 1937 a região foi desmembrada do Mato Grosso, né? E foi criado aí o estado do Mato Grosso do Sul. Lógico que teve aí ajuda de São Paulo aí nessa separação dos estados, né? Então, como teve a nova promulgação da nova Constituinte, então aí teve a rendição, São Paulo assinou a rendição da Revolução Constitucionalista, né? A Revolução Constitucionalista de 1932, sendo assim uma data, o marco 9 de julho de 1932, ok? Então, este foi um vídeo que eu queria contar para vocês da minha maneira, que eu estudei. Eu costumo estar estudando aqui, ó, 1930, eu tive que ler isso aqui várias vezes, eu já tinha passado, sempre gostei de ler essas coisas aqui, né? Este foi mais um vídeo, eu queria que você entendesse mais ou menos da maneira que eu tentei explicar. Foi só um brevezinho, né? Porque se for sentar 3, 4 pessoas para conversar sobre a Revolução de 32, a gente fica o dia todinho conversando, ok? Dá uma força pro meu canal, dá uma força para mim, pessoalmente, e se inscreve no canal e compartilha, tá bom? Então, durante esta revolução, que a gente estamos falando de 1932, o estado de São Paulo teve 633 mortes, né? É o que está escrito, mais de 15 mil feridos, ok? Então, mas foi isso aí. São Paulo tem um obelisco, aqui em São Paulo, que é o prédio mais alto, né? É a obra mais alta de São Paulo, 72 metros, né? Lá está sepultado
os corpos, né, dos mortos na Guerra Paulista, né? Lá no Obelisco em São Paulo, ok? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado a todos!